Vindo pra cá, nós já falamos sobre ATM aqui no Vitrine, né? Mas hoje eu quero trazer uma abordagem, gente, diferente sobre esse problema. E para conversar comigo sobre esse assunto, eu recebo a nossa super fisioterapeuta, Cris Gauer. Boa tarde, Cris. Tudo bem, minha linda? Boa tarde, Patrícia. E você, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Primeiro, pra gente refrescar aí a memória do pessoal de casa que nos assiste, fala pra gente o que é ATM. ATM é essa articulação que corresponde esse ossinho aqui da lateral do ouvido e a mandíbula. Então, este movimento que a gente realiza bastante, né? Com certeza. Tá, se esse movimento não vai bem, o que acontece? Então, a gente tem diversos problemas que podem acontecer, gerar essa disfunção que a gente chama, que é alguma falha na mecânica da articulação em si. Certo. E aí, o que acontece? Uma má oclusão, que aí é o dentista quem vai... A gente trabalha com um associado de profissionais, né? Certo. E uma má oclusão, um bruxismo. Muita gente range dente à noite, morde muito a boca, às vezes tensiona e morde bastante à noite ou durante o dia, no momento de estresse, de ansiedade. Problema de postura, Nossa. a trela também. Então, assim, são várias somatórias que vão fazer com que a dor aconteça, né? Mas principalmente relacionados à mastigação, e a esse apertamento e alguma alteração aqui nessa biomecânica, né? Tá, e como que a fisioterapia, ela pode estar, a osteopatia, ela pode estar ajudando, então, nessa parte? Então, o que é muito legal, que a gente trabalha bastante é a liberação destes músculos que fazem com que essa articulação trabalhe em demasiado e aí ele não está mais conseguindo fazer a função dele. Certo. Então, qual que é a minha função? Dentro da osteopatia, a gente utiliza técnica de liberação, técnica às vezes até de reposicionamento, né? E vai trabalhar bem pontualmente mesmo, onde o paciente tem dor. Muitas dores são associadas à questão da dor de cabeça por acúmulo de pressão nessa região e essa dor vai irradiar para onde normalmente? Vem aqui, na lateral, deixa eu mostrar desse ladinho. Não, me enxerga direitinho. A pessoa não tem noção do espelho. Na lateral aqui da boca, vem para a região dos olhos, vem para a região aqui como se fosse uma sinusite, bem nessa região. Então, ela tem uma dor específica. Certo. Quando é relacionada à ATM, né? Mas para a gente chegar nesse diagnóstico, existe um atrelado de informações a serem colhidas com o paciente, né? Entendi. Mas a osteo trabalha justamente no alívio destes sintomas, né? Entendi. Aí a gente tem algumas imagens, acho que você forneceu para a nossa produção. Isso. Vamos colocar para você comentar, Cris? Isso. Pode ser? É legal Vamos porque a gente olha lá. imagem, então. Olha lá, que legal. Eu coloquei esse desenho porque a gente consegue ver onde fica a articulação, que é bem didático, né? Dá para ver lá. O que pode acontecer na articulação, além da dor? Estalidos, barulhinhos, né? Que a gente escuta quando você abre e fecha, quando você mastiga. Dificuldade de abrir e fechar a boca. E lá embaixo, sensibilidade ou rigidez, que diz ali, é como eu falei, a dor local nessa região da mandíbula, acima dos olhos, na lateral. Então, essas regiões que compõem a articulação ali, de onde ela irradia, na verdade. E aí é o movimento, de abertura de boca, como que a articulação faz lá, no lado direito. Certo. E o outro a boca fechada. Veja que a articulação, o disquinho, aquele laranjinha, o laranja não, o vermelho escuro, ele dança, ele vai lá quando a boca tá fechada e quando a boca abre, ele desce, vocês percebem? Sim. Dá pra ver lá, é bem legal. Então, esse é o disco, porque a articulação da ATM, ela é igual a uma articulação que a gente tem no joelho, na coluna, no tornozelo, em qualquer região. Tá, mas e o que acontece para a pessoa, o que é não mastigar direito, é uma pancada para a disfunção acontecer? Então, uma pancada gera certamente a disfunção. Mas algumas pessoas têm um hábito, que às vezes o que vem acontecendo muito, as pessoas têm um hábito de dormir segurando, dorme sobre a mão na mandíbula. E aquilo no somatório vai fazer com que a articulação sinta essa pressão e ela realmente trabalhe fazendo uma biomecânica diferente, né? Além do bruxismo que eu falei. E aí há que se avaliar toda uma questão de mecânica, né? Por isso que eu te disse que a gente trabalha junto com um dentista. Certo. Uma avaliação com o dentista é super de extrema importância, né? Aí depois que é feita essa avaliação, como que começa o tratamento, Cris? Aí normalmente eu sempre encaminho o paciente, se ele vem para mim, ele vem de algum profissional, ou se ele vem só para mim, eu encaminho ele que vá ao dentista para fazer uma avaliação dessa questão oral mesmo. Raio-X, vai ver minha mecânica toda, e aí o dentista vai ver de que forma ele vai proceder. Usando uma plaquinha, né?
colocando aparelho. Então, assim, é conforme a necessidade do paciente vai ser trabalhado. Mas aí, a longo prazo, a gente vai estar trabalhando essas liberações e essa organização de postura do paciente, observar o que está incomodando ele, né? Para conseguir com que ele fique sem dor. Com e certeza. ele perceba o que ele faz durante o dia. Às vezes as pessoas não percebem, né? Que dorme, por exemplo, como eu falei aqui, ou dorme serrando o dente. E aí a musculatura dói mesmo, né? Ela sobrecarrega. E nunca que a gente acaba não atribuindo, por exemplo, uma dor de cabeça, acaba atribuindo o estresse do dia a dia, isso, aquilo, choveu, deu muito sol e tal, papagaio, mas nada, mandíbula. Não, tá acontecendo alguma coisa Não, as pessoas têm, errada. a gente não tem essa relação, né? Normalmente, até porque né, não se fala muito sobre, né? E hoje é bem comum. Muitos pacientes trabalham sentados, com um computador também, por excesso de uso também dessa musculatura. Então, várias. E é possível, por exemplo, assim, quando depois que inicia esse tratamento, né, esse acompanhamento que é multi, a pessoa se livrar de vez dessa dor, tipo uma cura? Ó, eu vou te dizer que 80%, 80? porque depende de muito fator emocional também. A saúde Como mental. a gente estava falando com a Edna. Então, é muito de você se perceber, de você entender que não é... Claro, se tiver uma mecânica que tiver ok, tá tudo funcionando certinho, então, aí a gente tem que atrelar e pensar assim, não, ó, naquele momento, aconteceu uma coisa, que você falou, né, não tô boa hoje, aconteceu um negócio, fiquei chateada, eu mordo e sobrecarrego. Aí, a memória do músculo vai voltar. Mas a ideia é que a gente desative isso, né? Para que ele fique bem diante dessa situação, que ele responda de uma outra forma, né? Não jogando o peso de novo ali, né? Ou a força, não o peso, né? Então, e você falando ali, como é que é o músculo, ele tem memória? Tem. Então, se você fez aquele movimento uma vez, duas vezes, três vezes... Ele aprende. Ele aprende. Ele aprende e é o que a gente trabalha dentro da fisioterapia, né? A memória muscular. E dentro de... Fazendo exercício como um todo, né? E o que eu falo é que eles têm memória e eles gostam de ficar onde eles estão acostumados. Porque é gostoso ficar ali, claro. daquele jeito. Ele não está trabalhando, ele está sobrecarregado, mas ele está de boa. Ou ele está trabalhando demais e não consegue sair dali, ou ele está muito relaxado, né? Normalmente aqui é quando eles estão muito sobrecarregados, né? Na questão da ATM em específico, né? Perfeito. É Cris, isso. passa lá o seu Instagram, que eu sei que tem muito conteúdo, o pessoal pode perguntar mais. Patrícia, eu tô sofrendo de ATM, eu já não sei mais o que eu faço, e agora? Manda uma mensagem para Cris. Meu Insta é Fisiocris Gauer. Eu sempre com arroba, ó. Vai lá. Fisiocris Gauer. O Cris é CHRYS, tá? Quem quiser, siga lá, dá uma olhadinha lá. Isso, o Cris dela é chique, gente. Entendeu? Tem um H, tem um Y, então, e o Gauer é G-A-U-E-R, né? Isso, Gauer. Isso. Perfeito, muito obrigada pela tua presença hoje aqui, viu, Obrigada a Cris? você, viu, E Patrícia? até uma próxima, Até, viu? obrigada, viu?